Bom, a Jovem Pan agora, em parceria com o Instituto Paraná, ontem nós tivemos já alguns números divulgados sobre a gestão do prefeito João Dória, agora a pesquisa sobre a corrida à presidência da República. O professor Villa está com os números aqui, são vários números, sim, com inúmeras projeções, professor Villa. E o que o senhor pode ressaltar para os nossos ouvintes? E alguns cenários que o Instituto Paraná pesquisa apresentar aqui, realizou essa pesquisa aqui no estado de São Paulo, e é interessante alguns dados. Eu vou apresentar rapidamente. O primeiro cenário, se as eleições para presidente da República fossem hoje, os candidatos fossem esses, em quem o senhor votaria? Uma pesquisa estimulada, né? Você tem o cartão e tal. Não sabe 6,1, nenhum 12,9, e aí vem os candidatos apresentados nessa simulação. Geraldo Alckmin, 24,6%, Lula, 14,5%, Jair Bolsonaro, 13,6%, Marina Silva, 10,2%, Joaquim Barbosa, 8,2%. Álvaro Dias, 3,1%, Ciro Gomes, 3,5% e Michel Temer, 3,4%. Essa não tem João Dória. Essa não tem João Dória, essa tem o Alckmin como candidato desse campo político. O Lula, o que chama atenção nessa simulação, né, é que o Bolsonaro está empatado com o Lula aqui em São Paulo, né, 14,5%, o Lula, Bolsonaro, 13,6% e o Alckmin lideraria a tal Marina. Tem uma presença ainda significativa de 10%, e o Joaquim Barbosa é uma das primeiras pesquisas a incluir o Joaquim Barbosa, com 8,2%. Vale lembrar que o Joaquim Barbosa não tem ainda filiação partidária, que é condição sine qua non para ser candidato à presidência ou a qualquer cargo no Brasil, né? Foi colocado o Temer como um meio de sentir a expectativa, porque ele pode ser candidato à reeleição, de acordo com a Constituição, né? Mas ele recebeu somente 3,4% das escolhas dos pesquisados. Tal. No segundo cenário, aí sim, com João Dória substituindo Geraldo Alckmin. João Alckmin é ótimo, maravilhosa, essa é para os anais. Esse cenário é o seguinte: João Dória, 26,3%. Mais do que o Alckmin. Mais que o Alckmin, portanto, né? Lula, 15,2%, Bolsonaro, 12,2%, Marina Silva, 11,6%, Joaquim Barbosa, 7,1%, Temer, 4,1%. Ou seja, nessa... Quer dizer, outra vez o reforço. No caso, o João Dória tem uma votação pouco acima do Alckmin e tal, e Lula se distanciaria nesse quadro em relação a Bolsonaro. Num outro cenário, aí já o Aécio substituindo o Alckmin, Tucano, né? Como candidato tucano, Lula lidera. Nessa fica um outro cenário. Lula 15,8%, Jair Bolsonaro 14,3%, um empate, portanto, Marina Silva 12,5%, Aécio Neves 11,9% e tal, né? Joaquim Barbosa 9,4%, Temer 4,3%, Ciro Gomes 4%, Álvaro Dias 3,5%. Então é interessante que nos três cenários perguntados, quando é Alckmin lidera. Quando João Dória lidera um pouco de possibilidades de voto acima do Alckmin, mas liderando também. Quando é Aécio, não, Lula é que lidera, né? Avaliação da administração, esse é o quadro para presidente da República, né? Portanto, um quadro em que deixa, segundo a fotografia de momento, toda pesquisa é fotografia de momento, em que se o candidato for tucano, em São Paulo, a presidente da República, o que não é também nenhuma novidade, vale lembrar, basta recordar a eleição de 2014 e a votação que Aécio Neves teve em São Paulo, especialmente no segundo turno, né? Os tucanos vencem e venceriam com um pouquinho mais facilidade se fosse o candidato João Dória e tal. A avaliação da administração federal, portanto, do governo Michel Temer, que é uma outra pergunta feita, é interessante. De segundo, a avaliação é ótima em relação à pesquisa estimulada. Ótima, 1,3%, boa, 9,9%, somando ótima e boa dá 11,2%, regular, 32,7%, ruim, 16,6%, péssima, 38,4%, que dá 55% de ruim e péssimo. Então, repetindo, ótima, boa, 11,2%, regular, 32,7%, ruim, péssima, 55%. Agora, a pergunta mais direta, que é sempre bom no caso de uma pesquisa como essa. De maneira geral, o senhor ou a senhora diria que aprova ou desaprova a administração de Michel Temer até o momento? Aprova 25,4%, desaprova 70,4%. Não sabe, não opinou, 4,2%.
É interessante esse número 70,4 que desaprova, que é quase o número de aprovação que o João Dória tem na Prefeitura de São Paulo, que ontem nós divulgamos, que também era na faixa de 70%. É curioso. Ou seja, portanto, entre os que estão desaprovando, não é o eleitorado petista, fundamentalmente, é o eleitorado de outras correntes políticas, né, que desaprova, ao menos no momento, a gestão Michel Temer. Uma desaprovação muito significativa, 70,4%. Né? A situação eleitoral para o governo do Estado, para o Palácio dos Bandeirantes, finalmente, né? Ou vão deixar essa para depois? Vamos deixar essa para depois, junto com o Senado. Fica o suspense, então. Suspense, igual uma novela. Quantas pessoas foram ouvidas? Eu estou com dado aqui, foram 1.000 e... Foi a mesma de ontem, cerca de 1.000. Isso. E só um recado aos ouvintes, os internautas... Em todas as regiões do estado de São Paulo. Né? Claro. Quem nos acompanha, as pesquisas estão na internet já, no site da Jovem Pan, jovempan.com.br. Na medida que a gente for anunciando aqui, a gente vai acrescentando também informação no nosso site, professor. Perfeito. O que chama atenção, só para fazer uma síntese disso tudo, é que no caso de São Paulo, quando entra a Aécio, desaba a presença dos tucanos no cenário político eleitoral. Ou seja, aquilo que é evidente a olhos vistos, ao menos pelo que a gente acompanha. O Aécio desaba em Minas. Desaba em Minas. Como é que... Ele foi mal em Minas, foi mal em Minas também, né? E o curioso, como ele teve 2/3 dos votos em São Paulo no segundo turno, ele deveria ter uma presença, inclusive, política mais próxima, até em São Paulo, porque o eleitorado, ele ganhou aqui e perdeu em Minas. Ele perdeu a eleição em 2014 em Minas Gerais, no seu estado, né? Que é uma coisa inacreditável, tal. Então, a questão da figura do Aécio, ele encontra muita dificuldade aqui em São Paulo, tal. E a administração federal ainda é muito mal avaliada por parte dos eleitores aqui em São Paulo. 70% desaprova. Volto a dizer, por paradoxal que seja, e não é paradoxal, na verdade, o João Dória tem o mesmo índice de aprovação, como nós divulgamos ontem. E daqui a pouco a novela continua, nós vamos falar sobre a questão de uma simulação para o Palácio dos Bandeirantes, portanto para o governo do Estado e para o Senado, que é importante lembrar que vão ser renovadas 2 vagas o ano que vem.